Amém? Capítulo de número 21. Senta e fica quieto. Versículo 25. Amém? Amém. Lucas 21, 25. Se eu posso ler, você diga amém. Glória a Deus. Lucas 21, 25. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Continue habitando, continue se escondendo, continue se abrigando no esconderijo, na proteção do Altíssimo. Todos encontraram? Glória a Deus. Haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Repito o versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Podemos assentar e você pode glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber toda honra e toda glória nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Irmãos amados, esta é uma palavra que fala a respeito do fim desta era. No fim desta era que eu e você estamos vivendo. Nós sabemos que esta era que estamos vivendo, essa dispensação que nós estamos vivendo, ela vai acabar. E nós estamos vivendo a dispensação chamada da graça. A porta da graça foi aberta quando o Senhor Jesus, Ele deu o brado ali no Calvário. Ele disse: está tudo feito, está tudo consumado. Então Ele realizou a obra da expiação. Ele limpou diante de Deus os pecados, expiou, pagou o preço de todo aquele que quer, todo aquele que olha para si mesmo e vê que no seu braço não tem como ela confiar na sua própria força. Está escrito na palavra que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua fortaleza. Que eu e você, meu irmão, venha não confiar no nosso poder moral, físico, intelectual, financeiro, mas que venhamos confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que cumpriu para Deus e comprou para Deus nações, povo e língua. Ele pagou com o seu próprio sangue, porque para aplacar a ira que havia sobre nós, somente o sangue limpo, puro, precioso, para aplacar a ira. Só que muitos não estão dando crédito a este sacrifício que foi realizado lá na cruz do Calvário. Muitos têm desvalorizado essa graça, este favor que Deus, através do seu Filho, fez para cada um de nós. A Bíblia, no entanto, vai dizer que sobre estes a ira de Deus permanece sobre eles. Então o apóstolo, aliás, então o profeta
João Batista, glória a Deus, do qual o Senhor Jesus disse: dos nascidos de mulher não houve profeta como ele. Ele vai pregar às margens do Rio Jordão, e uma grande multidão vai ter com ele para ser batizado, meus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar para aquele povo, dizendo assim: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então esse discípulo, ou melhor, esse profeta João Batista, ele vai dizer que há uma ira a se manifestar, irmão. Há uma ira a se manifestar sobre essa terra. Há um lugar de juízo, há um lugar de distanciamento total de Deus, aonde o nosso Deus não quer que eu e não quer que você vá para este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, algo aqui é de muita emergência, algo aqui é de muita urgência, no qual eu e você precisamos trabalhar em prol. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus não é tomado com palavras fabulosas, de fábula, de engano, com palavras mentirosas. Se você quer ir para o céu, você não tem que se correr atrás de palavras de conforto, mas sim palavras duras. Então o apóstolo João, melhor, profeta João, ele vai dizer: e produza fruto digno de arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. A Bíblia diz que Deus, ele é onipotente, porque ele é todo poderoso. A Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, porque os seus olhos estão contemplando toda a terra, os seus olhos contemplam todo o universo. Deus é onipresente, glória a Deus. Deus também é onisciente, irmão. Agora eu te pergunto, por que é que eu e você negamos o Senhor? Por que é que eu e você muitas vezes negamos a esse Deus que é todo poderoso, a esse Deus, conforme diz a Bíblia e conforme foi dito aqui nessa manhã, que nós não devemos temer ao homem que pode matar a carne e não sabe para onde vai a alma, mas devemos temer a Deus que mata a carne e lança a alma no inferno. E às vezes nós, diante de um Deus que não só está presente no ambiente, ele está presente, nós estamos pecando diante dele, e às vezes não nos arrependemos, às vezes não, dentro de nós não há um constrangimento do Espírito Santo. Às vezes estamos diante de um Deus que sonda a nossa mente e pensamos, pecamos no pensamento e não nos redimimos pedindo a Ele perdão, nos envergonhando de nós mesmos. Amém? Então o Senhor quer que nós olhe para dentro de nós, irmão, e sinta as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas falhas. Aleluia. E como João disse, venhamos a produzir frutos de arrependimento. Senhor, eu quero morar no céu. Amém? Senhor, eu quero entrar no céu. Eu vi um homem que morreu no avião da TAM, um pastor que pregava no Gideões Moreno. Os irmãos devem conhecer ele pela internet. E ele exclama, a gente sente que ele exclama do fundo da sua alma: eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu. Tanto é que Deus mostrou para ele que Deus ia levar ele para o céu, e levou para o céu através da morte. Foi dito nessa noite aqui pela prova oficial que venhamos a tomar o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a carta que ele mandou, Colossenses, se não me engano, fez, Filipenses, ali a igreja de Filipos, ele dizendo: observe o meu exemplo e siga. Glória a Deus. E as pessoas não querem, irmão, não querem, porque a gente gosta muito de estar no meio da multidão. Mas o Senhor, irmão, Ele não tem compromisso com a multidão, Ele tem compromisso na intimidade.
Ele não quer compromisso com pessoas na multidão. Ele quer compromisso na intimidade. Eu tenho responsabilidade com Deus. Eu preciso adorar a Deus. É necessário que nós olhemos para dentro de nós e venhamos a perceber como nós somos precisados de Deus, irmão. E é o precisado que vem atrás. Quem precisa vai atrás. Amém? Irmã Marilene vai trabalhar mesmo, Marilene? Ou está de férias, está de licença? Trabalha? A mãe trabalha. O Oliveira vai trabalhar daqui a pouco, Oliveira? Daqui a pouco, né? Glória a Deus. Eu também iria trabalhar, mas eu peguei licença, estava dando, peguei licença, eu não vou. Amém? Mas o que eu quero dizer? A irmã vai porque ela precisa. Quem precisa que corre atrás, irmão. Por que as pessoas não têm vindo para a igreja? Porque as pessoas dizem, não precisa não. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas a Bíblia fala que havia um mendigo que todo dia estava na frente da casa do rico. E aquele mendigo desejava comer as migalhas. Por quê? Porque o seu estômago acusava. Estou com fome. Ele ia lá e pedia comida lá ao rico. E assim somos nós, irmão. Devemos perceber que a nossa alma tem fome de Deus. Devemos entender isso, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer para o diabo, diante do deserto, da tentação, ele com fome, 40 dias jejuando, né? Sem comer e sem beber. Jesus fala, o diabo fala, você está com fome, rapaz, transforma essas pedras em pão. Mas ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Ô irmão, serve pela palavra. Amém? Serve pela palavra, não só para você, mas é para os outros. Pregue para falar para os outros, né? É tão bom a gente pregar a palavra para alguém, falar, meu amigo, Jesus te ama. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou falar, não vai surtir efeito algum. Não, fale a palavra. Amém, jovem? Fale a palavra. Use a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, irmão. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela penetra na junta e na medula. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que há uma ira a se manifestar. O evangelista Lucas, ele vai dizer, haverá um sinal no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia. Eu não sei se você está angustiado, porque existe um rumor de uma nova pandemia agora pós-carnaval. Eu não sei se você está angustiado, mas quantas pessoas, irmão, estão nem aí, as coisas estão acontecendo. A pandemia aconteceu em 2020, milhões de pessoas morreram. A Globo noticiário, sepultamento em massa. Mas a igreja, parece que não aconteceu nada, logicamente, algumas pessoas. Aleluia. Mas a Bíblia diz que haverá angústia das nações em confusão por causa do bramido do mar e das ondas. E nós sabemos que há uns meses atrás nós ficamos sabendo que o mar em diversos lugares do planeta estava fazendo um barulho estranho. Eu não sei se os irmãos viram essa notícia. Alguém viu aí, não? Só Giovana que viu, né? Essa notícia. O mar fazendo barulho estranho em tudo que é lugar do mundo aí. Inclusive aqui em São Paulo também, na Praia Grande. Só que a palavra está se cumprindo, a gente tem hora que a gente não está percebendo e estamos vivendo como viveu aquela geração do dilúvio. Entende? Aquela geração do dilúvio, a Bíblia fala que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casaram-se, ou seja, a vida estava seguindo um curso normal. Curso normal. Tudo bem, está tudo tranquilo, não está acontecendo nada. Mas o pobre não é que está lá com o seu martelo, batendo na madeira, embetumando, calafetando, e dizendo, olha, se arrependam, olha, para de fazer essas maldades.
o Senhor vai mandar um dilúvio sobre a terra. E o povo não estava nem aí. Estavam fazendo o quê? Estavam casando-se, dando-se em casamento, trabalhando, construindo riqueza, e não estava se preocupando. A Bíblia fala que Jesus veio, o Senhor Deus veio por fora e fechou a porta, e somente Noé e a sua família se salvou, meus irmãos. Glória a Deus. Então Noé ficou mais dezenas de anos construindo a arca. Se eu não me engano, quase 100 anos parece que ele ficou fazendo a arca. Só salvou a família e ele. Então, meus irmãos, muito cuidado com a vossa vida. Priorize o Senhor na tua vida. Coloque Ele como primeiro lugar. Primeiro Deus. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Primeiro Senhor. Primeiro Senhor. Tudo que nós vamos fazer, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. A obra de Deus, o ministério que Deus colocou na minha mão, o talento que Deus deu para me executar, porque Ele vai pedir conta, né? A Bíblia fala que Ele deu talento para todo mundo. Deus deu talento, não importa, e todo mundo vai prestar conta desse talento que Deus deu. Aí aquele que escondeu na areia, o Senhor, mas eu não fui por causa disso, daquilo, daquilo outro. Deus vai dizer: você é um servo negligente. Pega o meu dinheiro, faz alguma coisa, vai fazer alguma coisa para Deus, vai seguir a Deus, vai se movimentar, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Glória a Deus, né? Então aqui vai dizer, meus irmãos, aleluia, os homens vão desmaiar de terror por causa da expectativa das coisas que virão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, é o que eu preciso fazer, e o que você precisa fazer também é isso aqui: olhai para cima. Para onde é que você está olhando? O que é que tem sido o teu foco? Foco aqui, que o seu foco seja o céu, irmão. A irmã pregou aqui: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso que foi pregado aqui na palavra oficial. Glória a Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Aleluia. Então ele vai dizer aqui, glória a Deus, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e faça o quê? Levantai a vossa cabeça. Sabe o que é levantar a cabeça, irmão? É aquele crente que também desanimado, que está olhando mais para o homem. Mas os pastores são tudo ladrão. Não tem que olhar para o homem. Amém, Gilmar? Não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Jesus. Não tem que olhar para a dificuldade. Mas é tão difícil. Serve ao Senhor. Isso é levantar a cabeça. Levantai a vossa cabeça. Amém? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça. Mas quantos crentes, irmão, qualquer coisinha já não quer mais, né? O inimigo trabalhou de uma forma tão terrível que hoje em dia você não pode nem mais querer exortar os irmãos. Exortar pode, exortar e dizer: irmão, ânimo, Deus está contigo. Mas você não pode mais admoestar o irmão. O que é admoestar? Reclamar. Dizer: irmão, acorda, irmão, porque se fizer isso, meu Deus do céu, né? Então assim, nós precisamos entender que essa passagem, essa palavra, quem falou foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou: exortai o irmão, admoestai o irmão, reclamai do irmão. Irmão, ânimo, irmão, coragem, irmão, força, irmão, faz direito, irmão, ora mais, irmão, congrega, irmão. O apóstolo Paulo que manda fazer isso, irmão, que manda admoestar. Glória a Deus, entende? Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda admoestar. E esse apóstolo Paulo, ele pregou para a igreja gentílica, ele pregou para essa igreja da graça, para essa igreja que vai ser arrebatada. Então a gente não pode deixar que esse, vou usar um termo até lá de fora, esse mimimi aconteça em nosso meio. Nós temos que ter raízes e joelho de oração para poder também ser admoestado. Admoestado por
pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra é essa, irmão. As coisas estão acontecendo. O que é que eu devo fazer? Olhar para cima. E levantar o quê? A minha cabeça. Dizer, não, Deus, o Senhor está comigo e eu vou seguir a Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Quem vai me separar do amor de Deus? A tribulação? Não. A fome? Não. A nudez? Não. A perseguição? Não. A espada? Não. Você já imaginou quando a espada vier para aqueles que ficaram, para aqueles que não foram arrebatados na primeira ressurreição? Ele vai para o inferno, irmão. Desculpa te falar. Vão negar a fé. Quando você vê você com um bebezinho, você dá comida. E agora se você, para você alimentar o seu filho, você tem que submeter a marca da besta. Isso não está longe, não, irmão, está perto. Os sinais estão aí. Não é daqui a 50 anos, não, irmão. Não é daqui a 10 anos, não, irmão. Eu não posso precisar nada. Ok? Mas, quando nós acordamos pela manhã, de madrugada, está tudo escuro, e a gente vê aquela fumaça, aquela neblina no céu, o que é que a gente fala, irmão? Vai ter sol, né? Eita, o sol vai ser, porque a gente já conhece o tempo. Jesus disse, quando você vê que o céu está num vermelhidão, você sabe qual é o tempo que está, e você não sabe decidir aquele tempo, vocês sabem sim, vocês são hipócritas. Então, irmão, o aviso do Senhor está aí, Ele está voltando, e aquele que não estiver pronto vai ficar, e quem for ficar, vai negar o Cristo, porque não vai aguentar. Não vai aguentar ver uma criancinha passando fome e correr. A Bíblia fala, ai das que estiverem grávidas naqueles dias, ai das que amamentarem, porque será uma grande tribulação. Então, meu irmão, se apegue com Jesus, fica firme, faz a obra, ora, se desespere, glória a Deus. Eu vejo com o apóstolo Paulo, ele fala assim, para a gente orar, para a gente clamar ao Senhor, para a gente desesperar. E eu não vejo mais, às vezes eu não vejo mais os irmãos se desesperando. Eu não vejo irmão, mas Senhor, ouve a minha oração. Eu não vejo mais esse negócio. A gente vai na igreja, fica ali quietinho às vezes. Quando a gente ajoelha, a gente não tem mais palavra para clamar. Não, o Senhor quer que a gente clame, o Senhor quer que a gente grite, o Senhor quer que a gente se desespere diante de Deus. Não tem palavra para orar, não. Grita, irmão, grita. Por que Deus mandou o povo de Israel rodear 7 vezes a muralha e depois gritar? Por que Deus mandou clamar e disse, clama a mim? Deus ouve, irmão. Mas existe um bloqueio no mundo espiritual que só sai do grito. O diabo sai vencido no grito, irmão. Se você não gritar, ele não vence não. Ele fica ali, ó. Experimente orar 1 hora, me dê uma palavra, para ver se você consegue. Amém? Experimente orar 1 hora. Como assim, pastor? Orar 1 hora é muito tempo. Mas Jesus falou para o princípio, você não pode orar nem 1 hora. Quer dizer que quem ora 1 hora é pouco ainda, né? Nem 1 hora vocês podem orar. Aí eu digo para os irmãos na atualidade, experimente ficar de joelho 1 hora, ver se você consegue. Se não vai vir todos os pensamentos na tua mente, exceto o pensamento da oração. Mas se você abre a boca, você pode orar 2 horas. Você ora 2 horas e você não para de orar, porque você está abrindo a boca. Você está conversando com alguém. Você está conversando com Deus. Você está conversando com o Senhor. Amém? E o diabo sai de perto de você. O peso sai de perto. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta é contra o diabo. Mas como é que se luta contra o diabo? É com oração, com jejum e com vigilância. Com vigilância que a gente vence essa guerra que nós estamos para vencer. Se não for assim, não vai vencer. Então aquele que quiser vencer, prepara o teu joelho, prepara, amém? Prepara uma palavra e vai orar ao Senhor Jesus para receber vitória. Porque o Senhor está voltando e a porta da graça vai se fechar. Depois da graça fechar, entrará o período de grande tribulação. Muitos vão negar a fé, vão negar o Cristo. O mundo todo já está maligno. Então,
Amém? Fortalece a tua vida, ó. Muda, faz alguma coisa, movimenta. Você que ora, não ora nada, ora, mas de hoje vai orar. Você que ora pouco, ora um pouco mais. Você que lê a Bíblia, ora, lê a Bíblia um pouco mais. Mas não deixe a porta se fechar sobre você, não. Tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Vamos orar e vamos para casa em nome de Jesus. Hoje é domingo, terça-feira nós temos culto. Quinta-feira temos culto também. Domingo pela manhã, escola dominical. Eu conto com os irmãos em nome de Jesus, irmão. O Senhor está aqui, Ele quer te dar vitória, mas eu e você precisamos lançar a mão. Amém? Se você não se posicionar, a sua vida não muda a vida. Tem que haver um posicionamento. A Bíblia fala que aquela mulher de sangue, ela correu para tudo que é canto, mas quando ela se posicionou, não, eu vou encontrar com Jesus, não importa, eu vou encontrar com Jesus, eu vou tocar em Jesus. Sábado? Não. Deu alguma coisa sábado? Dia 11. Dia 11 vai ser na quarta-feira. 11 do mês que vem. Então, se aquela mulher falou, se eu tocar eu vou ser curado. É isso. Se não houver posição, não vale. Se não houver movimento, não vale. Amém? Tem que haver um movimento, uma ação nossa. Né? Orar é isso aqui, ó. Verbalizar e ação, atitude, né? Aí fica a oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por este culto nesta noite, meu Pai. Ó Deus, abençoa esta igreja, abençoa os teus filhos que vieram nesta noite, que sejam poderosamente abençoados por ti. Senhor da glória, aqueles que não vieram também, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai, dá livramento e proteção, dá a ele uma outra oportunidade. Ó Deus, aqueles que nós levamos a palavra hoje pela manhã, ó Deus eterno, que o Senhor deu uma oportunidade. Senhor da glória, quantas almas, Senhor, estão ali afastadas, ó Deus, até mesmo pessoas, meu Pai, que vêm para a igreja, que aceitam a Ti, meu Senhor, mas não tem força para continuar. Ah, meu Deus, qualquer coisa, meu Pai, eles não priorizam o culto. Ah, meu Deus eterno, meu Deus da glória, meu Senhor, mas, ó Pai, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais na vida deste povo, mas eles precisam dar lugar para Ti. Senhor amado, Deus eterno, continua conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ajuda-nos a entender, meu Pai, que eu e Ti, Tu e o Teu povo somos maioria. Ah, meu Deus eterno, faz com que o Teu povo entenda, aleluia, que Ele e Ti são maioria. Deus eterno, eu e o Senhor somos a maioria. Portanto, fique conosco no nossa semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo, esteja conosco, hoje e para sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma semana de paz, de prosperidade, e sejam cheios da presença de Deus.